Bom dia, pessoal. A gente está aqui hoje para falar sobre o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Pretendo aqui, no decorrer de todo o vídeo, dar para o contribuinte uma noção do que é, o que ele abrange, em que situações que o contribuinte pode aderir, quais são as situações que ele tem desconto, quais que ele não tem, outras ele pode usar prejuízo fiscal. Vou falar um pouquinho de tudo que o programa envolve, tá? A legislação aplicada de tudo que eu disser aqui hoje é a medida provisória 783, que foi publicada no dia 31 de maio de 2017. Então ela instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária. E esse Programa Especial de Regularização Tributária, ele foi regulamentado no âmbito da Receita Federal, através da Instrução Normativa número 1711, era do dia 16 de junho de 2017. Então, essa IN, ela regulamentou a aplicação do PERT, né, que é o Programa Especial de Regularização Tributária, no âmbito da Receita Federal. No âmbito da Procuradoria, a aplicação da MP foi regulamentada pela Portaria número 690, que é do dia 29 de junho de 2017. Essa é a base legal de tudo que eu disser aqui na nossa apresentação. Quais os débitos que podem entrar no PERT, né? São, via de regra, todos os débitos vencidos até o dia 30 de abril de 2017. Esses débitos podem estar constituídos ou não, tá? E também podem entrar os débitos que estão sendo ainda lançamento de ofício recente, desde que o principal tenha o vencimento até 30 de abril de 2017, tá? E o que não pode entrar? Qual que é a vedação? Quais os débitos que não estão incluídos no PERT? Todo aquele débito que é pago com DAS, né, Documento de Arrecadação do Simples Nacional, ou o DAS-MEI, né, o microempreendedor individual, o débito dessas empresas apurado na forma do Simples Nacional ou do CIMEI não está abrangido pelo PERT, tá? Também não está abrangido aqueles débitos apurados na forma do E-Social, que hoje a gente chama de Simples Doméstico, tá? Esses débitos também não entram no PERT. E uma novidade que esse Programa Especial de Regularização Tributária trouxe é uma vedação que outros parcelamentos especiais recentes não tinham trazido, que é a vedação de tributos com origem de retenção não poderem entrar no PERT. Então, assim, não pode entrar imposto de renda retido na fonte, não pode entrar desconto de terceiros ou subrogação, não pode entrar contribuição providenciária do empregado, que é retida na folha de salários. Então, nada que tem a natureza de retenção não pode entrar no PERT, tá? Também não poderão entrar no PERT aqueles débitos que são devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou pessoa física com insolvência civil decretada. Não pode. Também aqueles devidos pela incorporadora, optante pelo RET, né, Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação. Esses débitos devidos por essas pessoas jurídicas também não entram. E, por último, os débitos constituídos mediante lançamento de ofício, efetuado em decorrência de constatação de prática de crime, de sonegação, fraude ou conluio. Esses também não podem entrar, tá? Vou falar um pouquinho sobre as modalidades. Primeiro, as modalidades no âmbito da Receita Federal. Para quem leu a legislação, tá um pouquinho confuso. Então, quando a gente lê, eu precisei separar, tá? Vocês podem achar que está um pouquinho diferente do que está na legislação, mas o resultado final é o mesmo, tá? Eu só dei uma separada para termos didáticos. Então, vou separar primeiro em modalidades sem redução para modalidades com redução. E Receita Federal e Procuradoria. Então, vou começar falando de modalidades Receita Federal sem redução.
Neste caso, nós temos duas modalidades. A primeira, que é o seguinte: o contribuinte, ele paga no mínimo 20% do valor do saldo devedor consolidado dele total. O que é um saldo devedor consolidado? É o principal, mais multa, mais juros, tá? O saldo devedor consolidado, ele vai somar tudo que ele está devendo e pretende incluir no PERT. Ele faz a conta e paga pelo menos 20% em espécie, tá? Até o dia 31 de agosto. E os outros 80%, ou o que ficar faltando, né, dessa entrada que ele der, que é no mínimo 80%, que vai ficar faltando, ele liquida com utilização de prejuízo fiscal. Só abrir um parênteses, gente, todas as vezes que eu me referi a prejuízo fiscal aqui, entenda o que eu estou dizendo. Utilização de crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido e outros créditos próprios relativos a tributos administrados pela Receita Federal. É um texto muito grande para eu ficar repetindo ele toda hora. Então, toda vez que eu disser prejuízo fiscal, entendam que eu estou me referindo a todos esses créditos, ok? Então é isso, o contribuinte paga 20% no mínimo em espécie e o resto dos 80% ele liquida com prejuízo fiscal. Por que eu estou dizendo no mínimo 20%? Ora, porque ele pode não ter prejuízo fiscal suficiente para liquidar 80%. Se ele tiver prejuízo fiscal suficiente para liquidar só 70%, então ele vai pagar 30% em espécie, agora até o dia 31 de agosto. Mas se ele errar a conta e, por exemplo, ele paga agora 20%, e aí lá no futuro, quando houver a consolidação, ele informar o prejuízo fiscal dele, ele vai perceber que ele errou a conta e ficou faltando um pouquinho. Isso que ficar faltando lá no momento da consolidação, ele vai poder parcelar esse saldo devedor em até 60 parcelas. Lembrando que, mas essas 60 parcelas, então é aquele parcelamento convencional da 10.522? Não. Ele vai ser um parcelamento realizado dentro do PERT, que também vai poder ser feito em 60 vezes, tá? Só que tem um detalhe: a parcela 1 de 60, ela vence a partir de janeiro, tá? Então, quando houver a consolidação e for detectado esse saldo devedor, o contribuinte vai começar esse parcelamento com algumas parcelas em atraso, dependendo de quanto tempo que vai demorar para sair a nossa consolidação, tá? E sobre o pagamento em espécie desses 20%, tá? Como é que ele vai ser feito? O contribuinte pode dividir esse valor de 20% em até 5 parcelas, que elas vão vencer em agosto, sempre no último dia útil, tá, gente? Agosto de 2017, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, ok? Então é dessa forma que ele vai pagar essa entrada. A segunda modalidade sem redução é o pagamento de parcelas progressivas. E como é que funciona? O contribuinte vai, de novo, calcular o montante devedor dele, tá? O saldo devedor consolidado, que é principal, multa e juros apurados. E aí, da primeira à 12ª parcela, o valor da parcela vai ser 0,4% do saldo devedor dele, tá? Então, o primeiro ano ele passa a pagar 0,4% ao mês do saldo devedor. O segundo ano ele vai pagar 0,5%. O terceiro ano, 0,6%. Do quarto ano em diante, que é da 30ª prestação em diante, o que ele vai fazer? Como são até 120 parcelas, ele vai pegar o saldo devedor que ficou faltando, tá? Dividir por 84, que é o que falta para inteirar 120, vai achar o valor da parcela básica e a partir desse momento ele vai começar a pagar um valor fixo, tá? Lembrando que quando ele dividir por 84, ele continua vinculado ao pagamento, ao valor da parcela mínima, né? Então, se restar pouca coisa para ser dividido, provavelmente ele pode não conseguir fazer em 120 vezes se o valor dele for pequeno,
tá? Então vamos lembrar disso, a gente está sempre vinculado ao valor da parcela mínima. Então ou é o resto dividido por 84, ou a parcela mínima, o maior valor entre eles, ok? Nessa segunda modalidade, que é o pagamento em parcelas progressivas, não pode ser utilizado prejuízo fiscal. Bom, agora eu vou tratar das modalidades com redução. Aí, para tratar as modalidades com redução, eu vou tornar a fazer 2 bloquinhos de débito, tá? Para aqueles débitos até 15 milhões e para os débitos acima de 15 milhões, tá? E aí, para esses débitos eu tenho 3 formas de liquidação, tá? Todas elas começam com uma entrada, que é obrigatória. Essa entrada, a legislação chama de pagamento à vista em espécie, tá? Mas que na prática ele é um parcelamento, porque é um pagamento à vista em espécie que pode ser, pode ser pago em 5 parcelas mensais sucessivas, ok? Então é um parcelamento à vista pago em 5 parcelas mensais sucessivas. E qual que é o valor desse percentual, dessa entrada, tá? Para débitos até 15 milhões, essa entrada é 7,5%, tá? Então, como é que ele vai pagar? Ele vai pegar lá o saldo devedor dele consolidado, tá? Somar principal, multa e juros e vai aplicar um percentual de 7,5% e vai pagar 1,5% ao mês, né? Porque vai dar 1,5 mais 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 5 vezes 1,5, 7,5%. E vai pagar a primeira parcela também até 31 de agosto, tá? Só para vocês terem um exemplo, como é que funciona? O contribuinte deve 100 mil reais. 7,5% de 100 mil reais, 7.500, né? E aí 7.500 dividido por 5, a primeira parcela vai ser um valor de R$1.500. E a segunda, quando é que vai ser? A segunda vai vencer em setembro de 2017 e ela vai ser R$1.500 mais a Selic, tá? E assim por diante. Então, para todas essas próximas 3 modalidades que eu vou dizer com redução, a entrada é sempre igual, tá? 7,5% dividido em até 5 vezes. Aí agora é que começam as diferenças, é como a forma que o contribuinte vai liquidar o saldo remanescente. A primeira opção é o resto que faltou, ou seja, 92,5%, ele pode liquidar tudo em janeiro, tá? Se ele fizer essa opção de pagar todo o resto em janeiro de 2018, como é que vai funcionar? O valor do principal permanece o mesmo, mas aí ele vai ter uma redução de 90% dos juros devedores, tá? E 50% das multas, tá? Tanto faz se é multa de mora, ofício ou isolada. Já teve contribuinte que perguntou, mas qual é a diferença de uma multa para outra? É assim, multa de mora é aquela multa que o contribuinte paga quando ele recolhe um tributo em atraso. Essa multa de mora, ela é 0,33% ao dia, limitada a 20% do débito. Então, isso é uma multa de mora. Então, ela existe quando acontece o pagamento do tributo em atraso. A multa de ofício é uma multa que ela é vinculada a um tributo. Por exemplo, se o contribuinte foi autuado, ele recebeu uma notificação de lançamento. E na notificação de lançamento, por exemplo, numa revisão de imposto de renda da pessoa física, dizia lá que o contribuinte deveria ter declarado que devia 5 mil reais, mas ele declarou que devia R$1.000. Então a Receita descobre isso e vai cobrar dele os R$4.000 de diferença. Mas vai cobrar os R$4.000 assim, solto? Não, a Receita vai dizer, olha, você deveria ter declarado 5 quando você declarou 1.000. Eu descobri aqui que estou te cobrando R$4.000, mas porque eu estou te cobrando, fui eu que descobri, eu estou te cobrando, eu vou vincular a esse R$4.000 uma multa, que normalmente ela é de 75%, tá? Então, isso é uma multa de ofício. E uma multa isolada? Geralmente, gente, a multa isolada ela acontece por um descumprimento de uma obrigação acessória. Ou seja, você entrega uma declaração em atraso. Por exemplo, entregou uma DCTF em atraso. Tem uma multa isolada de R$500, valor mínimo, né?
Então isso é uma multa isolada. Sobre essa multa isolada, ela não tem outra multa grudada nela, porque ela já própria é uma multa e sobre ela só correm juros, tá? Então é isso. Então, voltando na primeira forma de liquidação, ele vai pagar, ele já pagou 7,5% do débito, então ficou faltando 92,5%. Sobre o 92,5% que ficou faltando, ele vai aplicar as reduções, 90% nos juros e 50% nas multas, então, sejam elas quais forem. E aí ele vai achar o valor que ele deve pagar e recolher tudo num DARF único, ok? Então essa é a primeira forma de liquidação, na modalidade com redução, a primeira. A segunda é a seguinte: o contribuinte vai optar por não liquidar tudo em janeiro, ele vai optar por parcelar o saldo remanescente em 145 parcelas mensais e sucessivas. Nessa opção de 145 parcelas mensais sucessivas, ele vai ter uma redução nos juros de 80% e nas multas de 40%, tá? É isso. Então, o outro, na primeira reduzia 90%, esse o juros reduz 80%, e na anterior a multa reduzia 50%, e nesse agora ela reduz 40%, tá? E a última opção, com redução, é parcelar em 175 vezes o saldo remanescente, tá? Só que essa parcela, ela é um pouquinho diferente, tá? Quando optas por 175 vezes, qual que é a redução? Os juros vão cair 50%, tá? E as multas vão cair 25%. E como é que é feito o cálculo dessa parcela? O valor mínimo dessa parcela é 175 avos do saldo remanescente, claro, né? Mas ela tem uma característica especial, que é o seguinte: o valor dela vai ser calculada com o valor correspondente a 1% da receita bruta referente ao mês imediatamente anterior ao pagamento, tá? Então, por exemplo, a parcela do mês de janeiro vai ser 1% da receita bruta de dezembro de 2017. Isso quer dizer que todo mês vai ter um valor diferente de parcela. Sempre lembrando que 1% da receita bruta do mês anterior ou 175 avos, o maior valor entre eles, tá? Para essas modalidades acima que eu falei, que são modalidades com redução para débitos até 15 milhões, o contribuinte também vai poder utilizar prejuízo fiscal, tá? Para liquidação do saldo remanescente. Ok? Então essas são as modalidades com redução para débitos até 15 milhões. Para débitos acima de 15 milhões, as modalidades são as mesmas, com duas diferenças. A entrada, ao invés de ser 7,5%, ela passa a ser de 20%. Também pagas em 5 parcelas mensais sucessivas, que vão vencer em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2017. Ok? A única diferença é que ela aumenta de 7,5% para 20%. E também, para débitos acima de 15 milhões, o contribuinte não pode utilizar prejuízo fiscal, se ele opta por uma modalidade com redução. Já teve contribuinte que perguntou o seguinte: eu devo mais do que 20 milhões, mais do que 15 milhões. Eu posso incluir no PERT apenas 15 milhões para eu poder utilizar prejuízo fiscal? Pode. Quando eu falo débitos acima de 15 milhões, até 15 milhões, eu estou me referindo aos débitos que entrarão no programa. É isso, gente. Falamos aqui sobre o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Espero que os senhores tenham aproveitado a apresentação. E vamos lá, não vamos deixar para a última hora, vamos fazer adesão, pagar o DARF, não vamos esperar que imprevistos aconteçam em cima do prazo, né? É isso aí, espero que tenham aproveitado. Obrigada.